Deixe um comentário. É sempre motivador saber que tem pessoas reais acompanhando o nosso trabalho. Deus abençoe. Mateus, capítulo 22. Jesus continuou contando histórias. O reino de Deus, disse, é como um rei que promoveu um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem: já está tudo na mesa, a carne está pronta para assar, venham para a festa. Entretanto, eles deram de ombros. Um foi cultivar seu jardim, outro foi trabalhar em seu comércio. O restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então ele disse aos seus serviçais: temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem. Eles saíram às ruas, convocando qualquer um que achassem, sem distinguir os bons dos maus. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Quando o rei entrou na sala, observou que um homem não estava com a roupa apropriada e perguntou-lhe: amigo, como ousou entrar na festa vestido assim? O homem ficou sem fala. Então o rei disse aos seus servos: tirem-no daqui rápido, amarrem esse sujeito e mandem-no para o inferno. Certifique-se de que ele não vai voltar. É isso que quero dizer quando afirmo: muitos são convidados, mas poucos participam. A essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus, certos de que o iriam incriminá-lo. Para isso, enviaram seus próprios discípulos e alguns partidários de Herodes com esta pergunta: mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo, não se importa com a opinião popular e não explora seus discípulos. Diga-nos, com toda a honestidade, é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato as segundas intenções e disse: qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixem-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda de prata. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que pertence a ele, e deem a Deus o que lhe é devido. Os fariseus ficaram sem resposta e foram embora atordoados. Naquele mesmo dia, os saduceus, o grupo que nega a ressurreição, se aproximaram de Jesus e perguntaram: mestre, Moisés disse que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos, e sua esposa passou para o irmão dele. O segundo irmão também a deixou sem filhos, igualmente o terceiro e assim todos os 7. Por fim, a mulher morreu. Queremos saber o seguinte: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado, e vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? A gramática é clara. Deus diz: eu sou, não eu era. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. A multidão ficou impressionada ao ouvir esse diálogo. Quando souberam que Jesus levara melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para outro ataque. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre,
qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse: ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo o que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Enquanto os fariseus se reorganizavam, Jesus desequilibrou-os com esta pergunta: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi? Jesus prosseguiu: bem, se o Cristo é filho de Davi, como vocês explicam que Davi, inspirado, disse que o Cristo era seu Senhor? Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi o chama Senhor, como pode ele ao mesmo tempo ser seu filho? Isso deixou os fariseus aturdidos, literalistas que eram. Não querendo arriscar nova humilhação num debate público, desistiram de lhe fazer perguntas. Mateus, capítulo 23. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai e Ele está no céu. Não se deixem manipular por certas pessoas, a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles: Cristo. Quer se destacar? Humilhe-se, seja um servo. Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento. Mas se estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá vida plena. Não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido, impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que conseguem, o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. Vocês são um caso perdido, um poço de estupidez e arrogância. Vocês dizem, se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados, ela não vale nada, mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Quanta ignorância! O couro da Bíblia é mais importante que a pele das suas mãos? Que tal esta bobagem? Se você aperta a mão de alguém quando faz uma promessa, a promessa não tem valor. Mas se levanta as mãos tomando Deus por testemunha, então ela é válida. Que disparate! Que diferença faz apertar ou levantar as mãos? Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora de uma casa de adoração? Promessa é promessa. Deus está presente observando tudo e chamará vocês à responsabilidade. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores.
mantêm registros contábeis meticulosos, dão dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão e compromisso absolutamente básicas, vocês deixam de lado sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem escrevendo uma história de vida equivocada do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas? Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas, para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada e flores à volta. Mas 7 palmos abaixo, o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz, são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido e impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo dos seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa! Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis traiçoeiros, pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que envio profetas, guias sábios e mestres, geração após geração. E geração após geração, vocês os tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra eles. Há uma coisa que vocês não podem evitar. Cada gota de sangue justo derramada na terra, começando pelo sangue de Abel, um homem bom, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, assassinado por vocês enquanto orava, está sobre a cabeça de vocês. Afirmo que tudo isso será cobrado desta geração. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadora dos mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei abraçar seus filhos como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Agora está desolada, não passa de uma cidade fantasma. O que mais posso dizer? Apenas isto. Estou de saída. Da próxima vez que me virem, vocês irão dizer: "Oh, ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus." Mateus, capítulo 24. Após esse discurso, Jesus deixou o templo. Enquanto se afastava, os discípulos elogiavam a imponente arquitetura daquela casa de adoração. Jesus disse: "Não fiquem tão impressionados com o tamanho. Tudo isso será um monte de ruínas até a última pedra." Mais tarde, no Monte das Oliveiras, ele sentou-se para descansar. E os discípulos perguntaram: "Quando essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal de que chegou a hora da tua vinda e do desfecho de tudo?" Jesus explicou: "Cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão: 'Eu sou o Cristo, o Messias.' Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro, todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente.
Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Mas fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo o mundo, um testemunho a cada nação. Então virá o fim. Estejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação instalar-se no santuário do templo. Quem lê as profecias de Daniel sabe do que estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia, corram para as colinas. Se estiverem trabalhando no quintal, não voltem para buscar nada em casa. Se estiverem no campo, não voltem para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno ou num sábado. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem haverá depois. Se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. Se alguém anunciar, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caiam nessa. Falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais e seus espetáculos impressionantes, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Se disserem, corram para o interior, pois o Messias estará ali, ou rápido, ele vai estar no centro da cidade, não deem crédito. A vinda do Filho do Homem não é algo para ver. Ele virá como um relâmpago. Onde quer que virem esses grupos reunidos, pensem em urubus voando em círculos, planando sobre carcaças em decomposição. Estejam certos de que não foi o Filho do Homem quem convocou aquelas multidões. Após aqueles tempos difíceis, o sol perderá o seu brilho. A lua ficará nublada. As estrelas cairão do céu e os poderes cósmicos sofrerão abalo. Então ocorrerá a vinda do Filho do Homem em grande estilo. Seu esplendor encherá os céus. Ninguém deixará de ver. Pessoas desprevenidas de todo o mundo começarão a chorar diante do esplendor do Filho do Homem no céu. Ao mesmo tempo, ele enviará seus anjos, que com um toque de trombeta convocarão os escolhidos de Deus espalhados pelos 4 cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. A vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. A vinda do Filho do Homem será assim. 2 homens estarão trabalhando na roça. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem atentos. Vocês não têm como saber o dia em que o seu Senhor aparecerá. Mas entendam que se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, iria esperá-lo para impedir o assalto. Então vigiem. Vocês não têm como saber quando o seu Senhor irá se manifestar. Quem aqui se qualifica para o emprego de chefe de cozinha, uma pessoa a quem o patrão possa encarregar da alimentação diária dos trabalhadores na hora certa? Essa pessoa deve ser alguém que o patrão, mesmo aparecendo sem aviso, encontre sempre fazendo o seu trabalho. Tal pessoa, afirmo, tem a bênção de Deus. Logo será promovida. Mas se essa pessoa é egoísta e quando o patrão está longe faz apenas o que quer, maltrata os empregados e passa o tempo jogando e se embebedando com os amigos, um dia será apanhada em flagrante e o patrão a castigará. A carreira dela terminará por baixo com os hipócritas. Lá fora,
no frio, tremendo e rangendo os dentes. Encerramos aqui nossa leitura de hoje. Obrigado por ficar até o final.